bem? Boa noite, igreja. Deus seja louvado porque você está aqui, porque eu também estou aqui, tendo essa oportunidade, como Ézer bem disse em sua oração, para nos achegarmos mais ao Senhor. Você que está nos acompanhando de casa ou que terá acesso a essa mensagem em algum momento que não seja hoje, que essa mensagem chegue em ocasião oportuna a você. Você viu aí a chamadinha, nós estamos numa série com alguns temas importantíssimos, que estão fundamentados, baseados no livro Grande Conflito, que é um livro altamente baseado na Bíblia e na historicidade, na nossa história, ok? Então vale a pena, esse livro está sendo distribuído massivamente. Eu tenho pensado nos últimos dias a respeito da distribuição desse livro. Deixa eu mostrar aqui para você que está nos acompanhando aí, ó, dá uma frisada aqui na capinha do livro. Você vai receber ou já recebeu esse livro em suas mãos. Se não recebeu, em algum momento esse livro vai chegar nas suas mãos, porque a distribuição é massiva. E eu não sei se a igreja tem noção, irmã Ruth, da ousadia que nós estamos tendo em distribuir esse livro. Sabe por quê? Porque na nossa identidade, na nossa essência, nós temos uma missão: proclamarmos as mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas, que estão presentes lá em Apocalipse 14. E essas mensagens, elas estão muito bem explanadas, explicadas, clarificadas neste livro. Então nós estamos fazendo esse trabalho com quem acessa esse livro. Tem uma profundidade tremenda à verdade. E eu não sei se a igreja às vezes tem noção do que ela está colocando essa profundidade sobre a verdade na mão das pessoas. Isso daqui vai despertar interesse, mas também vai despertar ódio, vai despertar perseguição. Por isso que eu falo que eu não sei se a igreja às vezes tem noção da ousadia que nós estamos tendo ao realizar esse trabalho. Portanto, eu já começo dizendo uma coisa: faça sempre em oração. Hoje, para estar aqui, ao preparar a mensagem, ao repassar a mensagem, eu orei muito. E eu já faço essa nota aqui antes de começar a mensagem. O tema de hoje, eu vou colocar na tela aqui, ó. Opa, deixa eu ligar para funcionar, né? O tema de hoje é a escuridão. E será um tema bem delicado, que será explanado aqui. Pedi muito a Deus que Ele me ajude a tratar esse tema da forma mais adequada, verdadeira, de acordo com a vontade dEle possível. E eu preciso já dizer aqui a quem estiver nos acompanhando, inclusive de forma online, aos que estão aqui presentes, que essa mensagem ela não tem como propósito atacar pessoas. Essa mensagem não tem como propósito atacar pessoas fiéis que estão em suas diversas denominações. Essa mensagem ela é uma advertência profética a essas pessoas com respeito a um sistema, eu não me refiro a pessoas, mas um sistema contrário a Deus. Eu espero que você leve em conta essa observação que eu estou fazendo aqui de início, tá bom? É importante. Então, vamos lá. Eu vou pedir para que você, se quiser acompanhar na sua Bíblia, eu vou também colocar aqui na tela, mas fique à vontade, é sempre muito bom que você tenha familiaridade com a palavra de Deus na sua mão. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler o verso 3, 4 e o verso 7. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versos 3, 4 e 7. E ali eu vou projetar na tela também, aqueles que estão acompanhando de casa e quem estiver sem uma Bíblia em mãos. Eu espero que a fonte aí permita que todos consigam ler. Tentei dar uma adaptada para ficar mais fácil. Vamos lá, ó. Diz assim: não deixem, Paulo dizendo aos Tessalonicenses, inspirado por Deus, ok? Isso aqui é palavra de Deus. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia,
e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vou ler novamente aqui só para frisar um ponto. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Aqui está falando que o engano será algo que vai estar em nosso meio. E nós temos que cuidar para não sermos enganados. Eu costumo dizer que sinceridade não é sinônimo de verdade. Eu complemento essa fala dizendo que a sinceridade, ela é boa se estiver aliada com a verdade. Ok? É como alguém que se prepara para uma corrida. E ele, vou comparar a sinceridade com o condicionamento físico. Só o condicionamento físico não é suficiente se a pessoa correr para o lado errado. Entende? Então nós precisamos estar na direção certa. Cuidado para que ninguém, não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia, que dia? O dia de Cristo. No grande conflito você vai ter essa clareza. Está falando aqui do retorno de Jesus. Antes daquele dia, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que agora vai ser mais bem explicado na sequência do texto. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Isso Paulo diz já nos seus dias. Esse mistério da iniquidade, nos dias de Paulo, apesar de, vou usar esse termo, apesar de embrionário, porque na realidade a maldade, as tentativas de Satanás contra o povo de Deus e contra Deus existem desde que ele se tornou Satanás, mas no modelo que nós vamos apresentar aqui, ele já era embrionário nos dias de Paulo. Ok? E vai dizer de alguém que se opõe a tudo que é Deus, e nós vamos tentar entender um pouquinho mais. Pouco a pouco, o mistério da iniquidade realizou sua obra de engano. Pouco a pouco, esse mistério foi crescendo. Depois da morte dos apóstolos, paulatinamente, foi se instalando o afastamento da fé verdadeira pela introdução da apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. E aqui eu complemento, da fé bíblica, da fé que é fundamentada na palavra de Deus. Quando nós cantamos aqui para Cristo ser o centro e que a palavra dele deve estar no nosso coração, os dois louvores que nós cantamos aqui foram intencionais para nos preparar para essa mensagem. Cristo deve ser o centro da nossa vida e a palavra dele deve estar gravada no nosso coração. Fora isso, nós estamos em riscos de sermos enganados. O período dominado pelos erros doutrinários ficou conhecido como Idade Escura, ou Era das Trevas. Eu trouxe alguns dados aí, acrescentando, dados históricos, acrescentando ao capítulo que nós estamos estudando hoje, que quando diz que ali no início da igreja primitiva, esse mistério da iniquidade começava em passos pequenos a tomar forma, é porque logo que a igreja nasceu, ela começou a ser perseguida. Você tem ali, no ano de 64 depois de Cristo, por conta do grande incêndio em Roma, Nero, que já não ia com a cara dos cristãos, colocando de forma organizada o Império Romano para perseguir os cristãos. Você vai encontrar essa perseguição acontecendo de forma até mais intensa no ano de 303. Ela aconteceu ao longo de todo esse tempo, mas no ano de 303, o imperador Diocleciano decretou aquilo que veio a se denominar como a grande perseguição, com o intuito de restaurar a unidade estatal, que, segundo o próprio, estava ameaçada pelo cristianismo, porque quanto mais eles perseguiam, mais o cristianismo crescia, mais conversos. Desde o início da igreja, o sangue de um verdadeiro cristão era como semente. Quando derramado na terra,
brotavam mais cristãos. E enquanto a igreja estava sendo perseguida, isso era como uma vacina contra a apostasia, porque a oposição era declarada. Quando o seu inimigo é declarado, escancarado contra você, você parece que se prepara melhor para a batalha. Só que então, com o passar do tempo, o inimigo ele foi mudando a sua abordagem, justamente para facilitar o engano e a apostasia. E aí então, você vai ver aqui com o avançar, não muito tempo da perseguição. A perseguição ela foi de forma mais ferrenha até ali o início do século IV. Ok? Constantino, com o Edito de Milão em 313, estabeleceu a tolerância ao cristianismo. Um ano antes, ele se converte ao cristianismo. Se não me falha a memória, acho que foi em 312 que ele se converte ao cristianismo. Ele assume o cristianismo como a sua religião. E aí, no ano seguinte, ele estabelece um decreto com tolerância ao cristianismo. Ele não é o que coloca o cristianismo como religião oficial de Roma. Ele simplesmente decreta tolerância. Ou seja, os cristãos podem, inclusive ele que se incluía agora nesse, entendam as aspas aqui, tinha uma certa conveniência para ele nisso, era possível que os cristãos seguissem a sua fé. E então, no ano de 380, através do Edito de Tessalônica, o imperador Teodósio I fez do cristianismo a única religião autorizada em todo o império. Ou seja, no século IV é quando o cristianismo sai de perseguido para religião oficial do Império Romano. E aí, a partir desse ponto, esses homens que assinaram esses tratados, eles o fizeram, infelizmente, pelo contexto observável, por conveniência humana, para obter mais poder, inclusive sobre os cristãos. E aí o que começa a acontecer? Toda uma carga de cultura, de crença, de religiosidade pagã passa a entrar dentro, fazer parte do cristianismo. O compromisso entre paganismo e cristianismo resultou no homem do pecado que a profecia predissera. Eu vou até ler um trechinho aqui que diz assim, essa falsa religião é obra-prima de Satanás, um monumento a seus esforços de se assentar no trono para governar a terra de acordo com sua vontade. Ele foi encontrando meios de realizar aquilo que ele queria desde o início. Estar no trono de Deus. Ele não conseguiu fazer isso no céu, ele não conseguiu da forma como ele queria fazer isso lá no princípio, na criação, mas ele estava agora tentando fazer isso na igreja estabelecida por Cristo nessa terra. E, infelizmente, ele, de certa forma, em certa medida, obtém um certo êxito. O termo homem do pecado, que essa associação cria entre o paganismo e o cristianismo, esse termo, conforme descrito no texto grego, é bastante elucidativo, deixa muito claro ao que está se referindo aqui. Olha só, lá no grego vai dizer ho anthropos tes anomias, literalmente significando o homem que é contra a lei. O homem do pecado, em grego, está dizendo, é o homem contrário à lei. Qual lei? A lei de Deus. O homem do pecado é alguém, um sistema contrário à lei de Deus. Tudo o que se enquadra, isso aqui é digno de nota também, porque nós vamos entender aqui algumas características que esclarecem um sistema contrário a Deus. Mas entenda que se você, mesmo um adventista do sétimo dia, uma pessoa que se diz cristã, se você vive o seu cristianismo
em desacordo com a lei de Deus, você faz parte desse sistema que se enquadra como o homem do pecado. Entende? Paulo está fazendo uma inferência a Daniel 7:25. Esse texto eu não coloquei na tela. Se você puder abrir a sua Bíblia em Daniel 7:25, eu creio que vai ser interessante para você lembrar o contexto. Paulo, ao fazer menção ao homem do pecado, ele está fazendo uma inferência, está em paralelo com Daniel 7:25. Eu vou abrir aqui também. Eu ia pedir para vocês lerem, mas eu vou ler aqui, porque aí quem está em casa consegue ouvir aquilo que será lido. Daniel 7:25 vai dizer assim, ó: proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, que está falando das obras desse homem de pecado. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, em Daniel 7:25, não é usado o termo homem do pecado. Quem é que está proferindo essas blasfêmias? Que está magoando o Altíssimo? Que está atacando o Altíssimo? É o chifre pequeno. É o chifre pequeno. Que se você vai lendo desde o início do capítulo 7, você vai ver que as visões de Daniel, ele vai ver ali 3 animais que ele consegue até descrever de forma assim objetiva com aquilo que ele conhecia. O 4º animal é algo terrível. Esses animais estão associados, paralelos aos metais da estátua do capítulo 2. E aí esse 4º animal, ele possui 10 chifres, e aí desses 10 surge um menor que derruba 3. E esse um menor aí que vai na explicação que o anjo está dando a Daniel, vai falar que ele profere. Eu quero só ler aqui uma característica desse chifre pequeno, que é um ponto que eu queria destacar para vocês aqui. Ó. Deixa eu só pegar a sequência aqui. Continuei olhando. Não, antes disso. O verso 8. Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava insolência. E depois lá no verso 25 vai trazer as insolências que ele falava contra o Altíssimo. Só uma referência que eu queria fazer aqui para você pode estudar mais a fundo isso depois. Capítulo 7 de Daniel, não perde aí a linha. Para a gente criar o contexto aqui do homem do pecado. O capítulo 7 de Daniel está em paralelo com o capítulo 2 de Daniel. O chifre pequeno, quando você vai analisar ele à luz do capítulo 2, você vai ver que a estátua, no capítulo 2, tem uma estátua de metal com a cabeça de ouro, o peitoral de prata, a cintura de bronze, as pernas de ferro. E os pés eram de ferro misturado com barro, ok? E os pés ali tinham também os seus 10 dedos, certo? O barro, lá em Daniel 2, você vai ver que não é simplesmente barro, é barro de oleiro. Barro de oleiro. E o chifre pequeno aqui, ele tem olhos como de homem e boca que fala insolências. São características humanas aqui no chifre pequeno. E lá na estátua, nos pés, tem o barro de oleiro. Na Bíblia, quando você, principalmente em linguagem profética, quando você vê ali características humanas e o barro de oleiro, isso tem uma conotação religiosa. Ok? Isso tem uma conotação religiosa, ou seja, aquele poder que estava se levantando, ele era um poder que tinha um viés religioso. Tá bom? Então, quando Paulo está fazendo essa inferência, buscando lá em Daniel tratar a respeito do homem do pecado, ele está falando de um sistema que se levanta, que tem poder político? Tem, mas principalmente é um poder religioso e que se opõe a Deus.
Vou ler de novo aqui. Paulo está fazendo uma inferência a Daniel 7:25, texto no qual é profetizada a hegemonia de um poder que blasfemaria contra Deus, perseguiria seu povo, particularmente durante 1260 dias proféticos ou anos literais, e ainda tentaria mudar a lei de Deus. Aqueles que estão nos acompanhando em casa, se você ficar curioso para entender esses períodos de tempo, hoje não vai dar tempo de explanar a respeito dos 1260 anos. Nos procure, manda uma mensagem para nós aí, faça um comentário aí na rede que você está acompanhando, para que nós tenhamos a oportunidade de esclarecer esses períodos proféticos para você, porque a Bíblia traz luz sobre tudo isso e a história também, ok? Avançando aqui, olha só. Usando os elementos internos das informações bíblicas e os elementos externos da historiografia, o poder que herdou do Império Romano seu trono e autoridade, porém com credenciais religiosas, foi o papado. Isso não é apenas uma compreensão adventista do sétimo dia. Essa é uma compreensão protestante. Essa é uma compreensão, inclusive, de católicos que entenderam isso, que algumas vezes usaram até de pseudônimos para poder trazer à luz essa verdade, porque não podiam falar de forma aberta, porque corriam risco de vida, mas essa é uma compreensão protestante e fundamentada nas profecias bíblicas e esclarecidas, vamos dizer assim, mais bem compreendidas conforme nós vamos vendo a realidade histórica se cumprindo. Ok? Quando você olha para a história, o adventista do sétimo dia ele é historicista. Ele compreende as profecias na linha do tempo, na nossa história. Você vai ver ali que, por exemplo, pensando lá em Daniel 7, você quando vê lá a primeira besta, o primeiro animal que se levanta lá, que era um leão, qual era esse animal? Que era o equivalente à cabeça de ouro da estátua? Era a Babilônia, o reino da Babilônia. Quando você vai ver lá o próximo que, se não me falha a memória, na sequência é o urso, lá no capítulo 7, que faz menção ao peito de prata no capítulo 2. Qual é o império? Medo-Pérsia, muito bem. Quando você e se você olha na história, são os impérios que vão se levantando na sequência. Não entra um ou outro no meio aí, é nessa sequência. Quando você vê lá o leopardo com as suas características, que faz menção à cintura de bronze, está fazendo menção a qual império? A Grécia. E após a Grécia, que aí é o animal terrível, que esmiuça tudo com dentes de ferro, que está em paralelo com as pernas de ferro, qual foi o império que se levantou fortemente após a Grécia? O Império Romano. O Império Romano. Ou seja, esse poder, esse Império Romano, ele tem os seus 10 chifres, que de forma bem simplória, aqui superficial, eu digo para vocês, que faz menção às tribos bárbaras. Quando o império estava se desmantelando, as tribos bárbaras elas têm ali o seu papel nesse desmantelamento do Império Romano. Eles são representados por esses chifres desse animal terrível. Se levanta aquele pequeno chifre, derrubando algumas dessas tribos, que historicamente tinham ali uma crença ariana, e eles combateram esses que tinham essa crença. Você compreende que esse chifre, ele nasceu desse último império, do Império Romano. E ele tem uma conotação religiosa. Qual é o poder religioso que nasce do Império Romano? É a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem como seu pontífice o Papa. Aqui eu estou tentando tornar claro por que nós chegamos a essa compreensão. E lógico que há muito mais detalhes que podem ser explorados que não cabem apenas numa mensagem. E nós estamos à disposição para você que nos assiste, que tem interesse de entender o porquê nós chegamos a essa compreensão. Eu falei de forma bem sucinta aqui. Nós teremos prazer em explicar. Ok?
Há evidências palpáveis para essa afirmação? Vamos lá, para algumas delas aí que demonstram a grande apostasia e o afastamento na fé. Uma das principais, a fonte talvez esteja pequena para vocês acompanharem, mas prestem bem atenção na leitura. Uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus deu autoridade suprema ao Papa sobre bispos e pastores do mundo inteiro. Ok? Mais do que isso, o Papa tem sido chamado de Senhor Deus, o Papa, e declarado infalível. A mesma reivindicação que Satanás fez no deserto da tentação continua a ecoar por meio da Igreja de Roma, e grande é o número dos que lhe rendem adoração. O Papa foi declarado como a autoridade suprema sobre todos os bispos, todos os pastores, todos os líderes religiosos. E aqui eu faço uma menção ao cristianismo. Os outros não o reconhecem. O cristianismo parte também não, mas eles se colocam, ortogam essa força, essa autoridade. Em alguns documentos antigos, ele é declarado como Senhor Deus, o Papa. Nesse livro que você recebeu ou receberá, tem alguns apêndices que trazem algumas referências desses documentos, que você pode consultar por si próprio para chegar às mesmas conclusões. Os que reverenciam somente a Deus têm em Lucas capítulo 4, verso 8, a forma como Cristo combateu esse tipo de heresia. Você se lembra o que está acontecendo em Lucas capítulo 4? É a tentação no deserto. É o inimigo que se apresentou como anjo de luz para levar Cristo ao pecado. E quando ele apresenta os reinos deste mundo, dizendo que todos eles foram entregues a ele, que agora ele é o dono, ele diz que pode dar a Cristo, se Cristo simplesmente se prostrar e adorá-lo. E então Cristo vai dizer: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Como que nós lutamos com a heresia? À luz do que Cristo fez. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Nós precisamos estar mais ligados à palavra de Deus. Você se lembra, deixa eu abrir novamente aqui em Tessalonicenses, você se lembra que o texto base do nosso sermão diz que esse filho da perdição, esse homem do pecado, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto? Tudo aquilo que revela a Deus, ele vai combater, ele vai lutar contra. E a palavra de Deus é também um desses elementos que ele luta contra. E as pessoas têm se afastado da palavra de Deus, como você vai ver aqui no passado que aconteceu, e por conta disso não têm a devida compreensão do engano que está diante delas. Isso não pode acontecer conosco. Doutrinas bíblicas que foram adulteradas pelo poder papal. E tudo isso está ligado a um afastamento da palavra de Deus. Eu cito alguns pontos aqui. Olha só. Primeiro, a adoração de imagens e relíquias proibidas pelo segundo mandamento. O segundo mandamento deixa claro que não devemos adorar imagens e esculturas. Nada que há debaixo na terra ou em cima no céu que não seja o próprio Deus. E isso vai sendo introduzido aos poucos dentro da igreja. Essa doutrina de adoração às imagens, ela acaba dando vazão para a idolatria. A igreja que tenta, quando Cristo a estabelece, é uma forma de reformar o que estava havendo no meio do povo judeu,
que muitas vezes se prostituiu com a idolatria e estava agora se tornando uma igreja idólatra. Outro ponto, ponto 2 ali, a anulação da observância do sábado e a introdução da observância do dia do sol, o domingo. Isso aqui não aconteceu assim, ó. Um decreto, olha, todo mundo agora vai participar do domingo, que é um dia santo. Não foi assim que aconteceu. Foi gradativo. O domingo já era um dia festivo, pagão, inclusive da religião daqueles imperadores antes de se converterem para o pseudo-cristianismo. Então, quando esses homens vão assumindo poder na igreja, eles vão colocando o domingo cada vez mais em ênfase. Então, sim, eles vão vão decretando algumas coisas. Então, olha, agora o domingo vai ser um dia de festa em homenagem à ressurreição de Cristo. E aí, o que acontecia no começo? Pessoas fiéis, cristãos verdadeiros, eles faziam o quê? Eles guardavam o Santo Sábado, mas também festejavam no domingo como uma homenagem à ressurreição de Cristo. Isso foi acontecendo por um tempo. Só que entendam o seguinte: inspirados por Satanás, a liderança judaica fez do sábado um dia pesaroso. Eles colocaram tantas regras rigorosas no sábado que se tornou um dia pesado. Para piorar a situação, então pensa, você tem um dia pesaroso versus um dia festivo. Para piorar a situação, os romanos e os judeus já não se bicavam mais. Houveram várias revoltas judaicas. E agora, se assemelhar a um judeu não era bom. Você ser confundido com um judeu naquele período não era bom, porque eles não eram mais benquistos por Roma. Então, tudo que aproximava um cristão para ser assemelhado a um judeu, tudo que eu falo aqui é histórico, estou falando com todo respeito, não é nem de forma pejorativa com ninguém, tá bom? Mas é uma realidade. Tudo que os assemelhava, os cristãos agora tentavam se afastar daquilo. E o sábado foi ganhando uma conotação de algo judaico. Era um dia pesaroso, agora com essa impressão de que era algo da cultura judaica, mas nós temos o dia festivo, que é uma homenagem à ressurreição de Cristo. Vamos ficar com o dia festivo. Isso foi acontecendo de forma gradual, e cada vez que a liderança da igreja se reunia, eles mais enfatizavam o domingo e colocavam cada vez mais o sábado em segundo plano, até que nós temos o quadro como ele é hoje. Que não só a igreja que decretou esse dia como um dia para ser aí adorado, mas várias denominações cristãs que se dizem protestantes, que nasceram com o intuito de combater tudo que não é bíblico dentro da igreja, seguem esse tipo de doutrina. Isso é uma infelicidade e é por conta do afastamento da palavra de Deus. Ponto 3. Em 533, o imperador Justiniano promulgou um decreto que entrou em vigor no ano 538, conferindo ao bispo de Roma a prerrogativa de primus inter pares, ou seja, cabeça de todos na igreja. Foi algo que eu já tinha citado para vocês. Isso se tornou um dogma na igreja. O Papa é considerado o cabeça da igreja. E eu pergunto, segundo a palavra de Deus, quem é o cabeça da igreja? Somente Cristo é o cabeça da igreja. Ali eu deixei a imagem de Bonaparte porque esse período de 538 é um marco do início dos 1260 anos, que se findam em 1798, quando Bonaparte prende o Papa Pio VI e toma terras papais naquele período ali, onde o papado ele perde boa parte da sua supremacia. Ponto 4, falando aí de doutrinas espúrias. Durante esse período, ali da supremacia papal,
Durante esse período, outra mudança fundamental foi a pretensa autoridade de perdoar pecados e de conferir a vida eterna, prerrogativas que pertencem unicamente a quem, meus irmãos? A Cristo. Homem nenhum tem poder e autoridade para perdoar pecados. Somente Cristo o faz. E o fez por meio do seu sacrifício. Houve necessidade de derramamento do sangue do Filho de Deus, para que ele assumisse essas prerrogativas. Ponto 5. A introdução da justificação pelas obras. Longas peregrinações, atos de penitência, a adoração de relíquias, a construção de igrejas, como se aquilo que nós fizéssemos nos trouxesse mérito. Ontem nós falamos um pouquinho a respeito disso. Nos recomendasse a salvação, o pagamento de grandes somas para o tesouro da igreja. E durante esse período, a igreja foi cada vez mais abastecendo o seu tesouro. Porque para aqueles homens e mulheres, para aquelas pessoas que estavam afastadas da palavra de Deus, era muito mais fácil. Se penitenciar era uma forma deles como que materializar, ser palpável o favor divino. Então eles entendiam que através de uma penitência ele agora estava bem com Deus. Através de uma peregrinação ele estaria bem com Deus. Através do pagamento de uma soma, de um valor para a igreja, comprando uma carta de indulgência, ele estaria bem com Deus. E aí então o que vai se perdendo de diante do povo? Que somente pela fé em Cristo nós podemos alcançar a salvação. Você vai vendo que a figura de Cristo vai sendo ofuscada, vai sendo empurrada de lado por esse sistema que veta a palavra de Deus, o acesso à palavra de Deus para as pessoas. E então eles ficam à mercê desse sistema. No século XI, o Papa Gregório, que foi quem proclamou também que o Papa era o cabeça de todos, ele vai dizer que a igreja nunca havia errado e nem jamais erraria. Ou seja, ele vai dar início ao que nós conhecemos como a infalibilidade papal. E isso também se tornou dogma. Isso também se tornou doutrina. Eu trouxe para vocês, o texto é pequenininho, mas eu posso deixar depois isso com vocês aí, porque essa informação não está contida no texto, foram algumas pesquisas que eu fiz. É uma constituição dogmática, a Pastor Aeternos do Concílio Vaticano I, de 18 de julho de 1870. Vai dizer assim, ó: apegando-nos à tradição recebida desde o início da fé cristã, porque eles alegam que isso acontece desde Pedro, para a glória de Deus, para a exaltação da religião católica e para a salvação dos povos cristãos, com a aprovação do Sagrado Concílio, ensinamos e definimos como dogma, divinamente revelado, que o Romano Pontífice, ou seja, o Papa, quando fala ex cátedra, isto é, quando no desempenho do ministério de pastor e doutor de todos os cristãos, o cabeça da igreja, define com sua suprema autoridade apostólica alguma doutrina referente à fé e à moral para toda a igreja, em virtude da assistência divina prometida a ele na pessoa de São Pedro, goza daquela infalibilidade com a qual Cristo quis munir a sua igreja quando define alguma doutrina sobre fé e a moral. Olha só esse final. Aqui, portanto, tais declarações do Romano Pontífice são por si mesmas, e não apenas em virtude do consenso da igreja, irreformáveis. Ou seja, é verdade absoluta. E olha como o texto encerra. Se, porém, alguém ousar contrariar esta nossa definição, o que Deus não permita, será excomungado.
ir contra esse dogma é motivo de separação da igreja para o sistema católico apostólico romano. Essa é uma declaração do Concílio Vaticano que eu trouxe para vocês. Aqui parou, não sei se... Ok? Quase finalizando aqui, olha só. Introdução de elementos da filosofia pagã, especialmente da filosofia grega, um dos principais sendo a doutrina da imortalidade incondicional da alma. Nós temos, biblicamente, que a vida, o ser humano é composto de pó da terra e fôlego de vida. E aí você passa a ser alma vivente. Mas essa doutrina, que está ali permeada, regada, de filosofia grega, filosofias pagãs, vai dizer que a alma é imortal. E essa doutrina vai dar nascimento, vazão para a adoração dos santos, para a adoração de Maria, onde as pessoas vão acender velas para essas imagens que representam essas almas que estão num plano já celestial, onde eles vão buscar intercessão. E quem é o nosso único intercessor? Jesus Cristo. Uma coisa vai dando vazão à outra e a gente, quando vê, já está imerso em apostasia. Por fim, eu só cito aqui também a doutrina do purgatório, que também tem esse laço com a imortalidade da alma. O purgatório, para quem não sabe, é como se fosse um plano onde pessoas que não pecaram o suficiente, o estado dela não é pecaminoso o suficiente para que ela vá direto para o inferno. Então ela vai para um local onde ela vai purgar os seus pecados, ela vai se purificar deles e então sair do purgatório e ir para o céu. Olha só, é isso. Não há base bíblica para isso. E por fim, a doutrina das indulgências, que eu citei alguma coisa aqui. As indulgências eram compradas, as indulgências tinham algumas formas de adquirir uma indulgência. Você podia se alistar no exército, numa batalha santa, em prol da igreja, em prol do papado, para lutar as batalhas dele contra todos os que eles declaravam hereges, ou você podia comprá-las. Era como uma carta, um certificado. E esse certificado, ele garantia o perdão dos seus pecados passados, dos seus pecados presentes, dos seus pecados futuros. Você comprou aquele certificado, você estava bem na foto. Mais do que isso, você podia comprar indulgências para alguém, um ente querido seu que estivesse no purgatório. Porque aí você resolvia a situação dele sem que ele precisasse passar por tanto sofrimento. E por aí vai. E por aí vai. Todos esses temas têm muita coisa que dá para trazer minúcias sobre indulgências. É uma coisa... E o povo estava à mercê. Por quê? Estavam afastados da palavra de Deus e agarravam tudo que era trazido da igreja como verdade. Por tudo isso, a frase de Willy é extremamente exata ao dizer: o meio-dia do papado foi a meia-noite do mundo. É por isso que o período onde a igreja teve a sua supremacia é conhecida como Idade das Trevas. O momento da escuridão. Escuridão com respeito ao quê? À luz da palavra de Deus. Somente aqueles que se apegam às Sagradas Escrituras como regra de fé e prática serão capazes de vencer as artimanhas de Satanás. E aí, o texto aqui faz menção a João 17:17, onde o próprio Cristo vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é
o que Deus deixou para nós, a revelação do Senhor, para nos santificar, para ser a nossa regra de fé, a nossa prática, e que assim seja. Eu vou avançar aqui, por conta do horário, mas só para recapitular. A apostasia entrou vagarosamente, sorrateiramente no seio do cristianismo depois da morte dos apóstolos. A palavra de Deus deixou evidências muito claras de como identificar o poder apóstata, que tentaria mudar a lei de Deus e perseguiria o seu povo. Uma lembrança histórica aqui para vocês. As letras estão miúdas, mas eu leio aqui em alto e bom som para você. No século XII, um rico comerciante de Lyon abandonou a sua vida secular para seguir a Cristo e transformou boa parte da sua fortuna em Bíblias, a fim de pregar o Evangelho. Os seus seguidores ficaram conhecidos como valdenses. Eles foram muito perseguidos pela Igreja Católica. A história registra o triste episódio do massacre de Piemonte, em 1655, por ordem de Carlos Emanuel II, Duque de Saboia, quando milhares de valdenses, incluindo mulheres e crianças, foram assassinados. Esse fato provocou uma tremenda consternação em toda a Europa. Aqueles que deveriam defender os fracos inocentes foram os seus verdugos, foram os seus perseguidores. Quando a palavra de Deus é rejeitada, o ser humano feito à imagem de Deus torna-se semelhante ao demônio. Quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós nos assemelhamos ao inimigo de Deus. Isso é algo para nós pensarmos e cuidarmos com a nossa vida. O quão próximo e fundamentados nós estamos da palavra de Deus. O meu apelo para vocês é que você estude a palavra de Deus com profundidade. Que você, por favor, faça uso da Sagrada Escritura. Esse que vos fala aqui é um pecador como você. Não tome as minhas palavras sem fazer a devida consulta. Pesquise, estude esse tema e você vai chegar às conclusões até com muito mais profundidade aquilo que nós apenas arranhamos o verniz aqui nesta noite. Estude a palavra de Deus, deixe que ela te liberte. Não seja enganado, não deixe que enganem vocês. Deixe de lado o preconceito e o tradicionalismo. Quantas pessoas eu conheço que quando é apresentada essa verdade, você percebe que a pessoa concorda, mas ela não está disposta a abrir mão da tradição. Ela não está disposta a abrir mão daquilo que, mas os meus pais vieram neste caminho. Eu não posso deixar esse caminho. Aquele que não deixar pai e mãe por amor a mim, não é digno de mim. E aqui Cristo fala quando esses estão contrários a Ele. Porque nós sabemos que todos os que são contrários a Deus fazem parte do homem do pecado. E não é esse grupo que nós queremos pertencer. Aceitem os conselhos das Escrituras Sagradas. Aceitem os conselhos das Escrituras Sagradas. E agora eu digo a vocês que estão aí, nos assistindo também pelas redes sociais. Se você está assistindo essa exposição, considere o fato de que Deus está lhe convidando para assumir um compromisso com a verdade. E a pergunta que eu te faço é: qual será a sua decisão nesse conflito entre o bem e o mal? Qual é a sua decisão? Você que está aqui, que até já conhece o que foi tratado aqui hoje, mas talvez hoje você relembrou, acrescentou alguma coisa ao que você já sabia. Ou talvez você até sabe, mas esteja desconsiderando. Qual é a sua decisão? Vamos fundamentar a nossa vida na palavra de Deus? Ou simplesmente declararemos que somos do Senhor, mas permanecermos alheios e sermos considerados pelo céu até apóstatas? Que não seja assim. Que Deus, que Cristo seja o centro da nossa vida, que a palavra dele esteja gravada no nosso coração e que nós, como seus discípulos, como seus seguidores,
como cristãos que professamos ser, que nós levantemos a cruz de Cristo todos os dias, fundamentados na sua palavra, e sejamos porta-vozes dele neste mundo de engano.